Olá, meus queridos alunos e amantes da história. A nossa aula hoje é sobre a Guerra Fria, as suas principais características. Esse importante momento, né, pessoal, da segunda metade do século XX. Então, bora comigo, turminha. A Guerra Fria é um período de bipolarização política, ideológica e militar entre as superpotências Estados Unidos da América, liderando o bloco capitalista, e a União Soviética liderando o bloco socialista. Turma, é um período marcado por tensões, corrida espacial, corrida nuclear, ameaças. É o período da MAD, da Mutual Assured Destruction, da destruição mútua assegurada. O que quer dizer isso? Destruição mútua assegurada. Que em caso de uma guerra entre as duas superpotências e seus blocos, uma teria a capacidade de destruir a outra, mesmo se fosse atacada primeira. Daí a sigla em inglês, MAD, loucura. E olha que interessante, né, pessoal? É justamente a certeza da destruição mútua que evitou uma terceira guerra mundial. Marcelo, tivemos guerras quentes na Guerra Fria? Opa, se tivemos! A Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a Guerra do Afeganistão, que apesar de não terem opostos, né, diretamente Estados Unidos contra a União Soviética, são guerras no contexto da Guerra Fria, capitalismo versus comunismo. Então nós chamamos isso de guerras quentes. E aí, turminha, vamos então fazer agora uma tabelinha imaginária bem legal? Imagina assim, Estados Unidos e a réplica e a reação soviética, tá? Plano de ajuda econômica dos Estados Unidos aos países capitalistas europeus. Plano Marshall. Réplica soviética, Comecon. Ajuda econômica da União Soviética aos países comunistas do leste europeu. Lembrando que a Europa era assim, né? Leste socialista, oeste capitalista. Tá? Aliança Militar Intervencionista do Bloco Capitalista, liderado pelos Estados Unidos, lógico. OTAN. Aliança Militar Intervencionista do Bloco Socialista, Pacto de Varsóvia. Doutrina Truman, Estados Unidos, combater o avanço do socialismo nas áreas capitalistas. É algo mais idealista. Réplica soviética, Cominform, a União dos Partidos Comunistas Europeus, tá? Para não deixar o capitalismo penetrar no leste europeu. O leste europeu, turminha, estava tão fechado, tão unido, que o primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, disse assim: o leste da Europa está tão fechado, tão unido, que parece ter sido baixado ali uma cortina de ferro. Então daí vem o termo cortina de ferro. A União dos PCs Europeus, o Cominform, sob a influência da União Soviética. Outro aspecto importante da Guerra Fria é o chamado macartismo. Foi lá nos Estados Unidos da América. O macartismo é uma perseguição histérica, é uma caça às bruxas, aos comunistas e simpatizantes nos Estados Unidos da América. Qualquer crítica ao governo, ao capitalismo, você é comunista, você é comunista. Então muitos artistas, políticos, militares, cantores, atores, atrizes, jornalistas, professores, muitos foram perseguidos pela histeria que foi o macartismo, né? Essa perseguição histérica aos comunistas e simpatizantes lá nos Estados Unidos da América. Tem esse nome, turminha, porque quem encabeçou a perseguição foi o senador Joseph McCarthy. Então daí vem macartismo. Como sempre é bom, né, galera, ter exemplo para o vestibular. Dois exemplos são bem famosos. O Chaplin foi acusado de ser comunista, piada, né? O mega industrial do cinema, o mega empresário, né, do cinema, ser comunista. Mas como tinha filmes mais críticos, mais pensativos, você é comunista, Chaplin. Foi perseguido, teve que ir para o exílio uma época.
E o caso mais famoso para o vestibular, e para a história também, é o caso Rosenberg. O casal Rosenberg é um casal de físicos que participou do projeto Manhattan, que é aquele projeto, turma, que criou a bomba atômica, lembra? Projeto Manhattan, lá no final da Segunda Guerra Mundial. E em 1949, a União Soviética chegou na bomba atômica. Então aquela vantagem que os Estados Unidos tinham de apenas eles terem bomba atômica foi por água abaixo. A União Soviética agora também tem bomba atômica. E os Estados Unidos vão acusar justamente o casal Rosenberg de ter enviado segredos atômicos à União Soviética. Turma, olha que absurdo, mesmo sem provas, mesmo com todo um apelo nacional e internacional para que eles não fossem mortos, infelizmente o casal Rosenberg, que tanto ajudou os Estados Unidos da América, acabou sendo, o casal acabou sendo condenado à morte na cadeira elétrica. Então é o caso mais absurdo de muitos, desse chamado macartismo, dessa perseguição histérica aos comunistas e simpatizantes, ou não, nos Estados Unidos da América. Outra questão, pessoal, que merece muita atenção na Guerra Fria, que cai muito vestibular, é a questão da Alemanha, assim que terminou a guerra na Alemanha, não a Segunda Guerra Mundial, porque a Alemanha vai se render antes do Japão se render, mas assim que a Alemanha rende-se em 45, vai ser feito na Alemanha mesmo, numa cidade chamada Potsdam, a Conferência de Potsdam. Essa conferência, em 1945, vai dividir a Alemanha em 4 zonas de influência, como vocês estão vendo aqui no mapa. Uma zona de influência inglesa, uma americana, uma francesa e uma soviética. A Áustria também foi dividida da mesma maneira, mas vamos focar aqui na Alemanha. Então a Alemanha foi dividida em 4 zonas, não é 2 não, 4 zonas de influência. Uma soviética, uma americana, uma inglesa e uma francesa. A cidade de Berlim, que está dentro da zona soviética, também foi dividida da mesma forma, em 4 partes. Ok? Quem dividiu a Alemanha assim? A Conferência de Potsdam, 1945. Em 1947, as 3 zonas capitalistas uniram-se sob o comando dos Estados Unidos. Então aí sim, em 47, tornaram-se apenas 2 zonas. Uma zona soviética e agora uma zona muito maior, capitalista, norte-americana. O Stalin ficou pé da vida, ficou muito bravo, porque o acordo não era esse, o acordo era 4 zonas de influência. Com isso, a zona norte-americana de influência era muito maior, muito maior. Então o Stalin, como reação a isso, ele vai cortar o abastecimento terrestre de Berlim Ocidental. Lembra que Berlim também estava dividido? Então vai cortar. Porque como Berlim estava na zona soviética, na zona socialista, havia uma ferrovia e uma rodovia que abasteciam Berlim Ocidental. Então o que o Stalin faz? Os 3 lados capitalistas vão se unir? Nem me chamaram para conversa, para reunião? Beleza, vou cortar o abastecimento terrestre de Berlim Ocidental. E cortou. Aí Berlim Ocidental começou a ficar sufocada, faltar alimentos, comida, remédio. Entendeu? Então qual foi a saída? O corredor aéreo. Então por um período, aviões ingleses, franceses, mas principalmente norte-americanos, vão abastecer Berlim Ocidental com aviões. Só que abastecer Berlim Ocidental com aviões significa, invadir a área aérea, da União Soviética. E aí vai ter perseguição. Então, caças soviéticos vão perseguir aviões norte-americanos. Alguns até foram derrubados. Então, olha, foi um momento muito tenso chamado corredor aéreo. O nome é esse, corredor aéreo. Abastecimento aéreo de Berlim Ocidental. E aí teve perseguições, olha, por muito pouco no começo da Guerra Fria, já não estoura uma 3ª Guerra Mundial. Belezinha, amores? Então tá joia. Aí depois fizeram um acordo ali e voltou o abastecimento terrestre de Berlim Ocidental. E aí, pessoal, em 1949, agora sim, o que eram apenas 2 zonas de influência tornar-se-ão 2 países.
a Alemanha Oriental, socialista, influência da União Soviética, e a Alemanha Ocidental, capitalista, influência dos Estados Unidos. Agora sim, dois países completamente separados. Duas seleções de futebol, duas seleções de vôlei, teve até um jogo histórico entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, das seleções. Que maluquice, né, turminha? Pra qual Alemanha eu, alemão, vou torcer? Essas maluquices, esses exageros da Guerra Fria. Alemanha Oriental, a capital era Berlim mesmo, Berlim Oriental, e a Alemanha Ocidental era a capital, era Bonn, beleza? E em 1961, tá? Em 61, a Alemanha Oriental, sob a influência da União Soviética, do governante, o secretário-geral Nikita Khrushchev, vai ordenar a construção do Muro de Berlim. Então, o Muro de Berlim, que é um plus turbo, cai muito em vestibular, tá? Foi construído em 1961. Quem ordenou a construção? O lado socialista. Porque estava havendo muita fuga do lado socialista para o lado capitalista. Os Estados Unidos estão investindo pesado na Alemanha Ocidental. Lógico, que é uma forma de comparar, é o Plano Marshall. Então o lado socialista estava perdendo muito o quê? Trabalhadores, inteligência, cientistas, né? Tudo. Pessoas comuns também. Fugindo para o lado capitalista. Turma, resultado, em 1961, a Alemanha Oriental, sob a influência da União Soviética, manda construir, de surpresa, o Muro de Berlim. E o Muro de Berlim, galera, vai existir até 1989, né? Naquele processo ali de queda do socialismo real na Europa, a perestroika, a glasnost na União Soviética. Então, em 1989, tá? O Muro de Berlim caiu, 89. Em 1990, as duas Alemanhas se reunificaram. Então, uma maluquice, né, turma? Ó, pegando de novo essa cronologia. 1945, a Alemanha dividida em 4 zonas de influência. Conferência de Potsdam. Em 47 vem a crise do corredor aéreo, porque as 3 zonas capitalistas uniram-se sob a influência só dos Estados Unidos. Aí tornaram-se 2 zonas de influência, uma capitalista e uma soviética. Em 49, aí sim a Alemanha torna-se 2 países completamente separados. Em 1961, o lado socialista, né, a Alemanha Oriental, sob a influência soviética, constrói o Muro de Berlim. Em 1989, temos a queda do Muro de Berlim. Em 1990, aí sim, a reunificação histórica das 2 Alemanhas. É isso aí, galerinha. Na nossa próxima aula, nós veremos a Guerra da Coreia, a independência da Índia, a Revolução Chinesa e a independência da Indochina. Assuntos também muito importantes para o nosso vestibular e para o conhecimento deste mundo maluquinho e maravilhoso no qual vivemos. Um beijo! Ó, e não deixem de deixar o seu like aí no final. Bora compartilhar e bora aprender história, meus amores. Valeu!